Em 97, a gente já perdeu a janela e a competição foi após a Fórmula 1. Ou seja, era no início do ano. Então, logo que a gente voltou, era ali por volta de março para abril, nós abrimos inscrição e veio aquela enxurrada de gente. Surgiu essa competição e o restante dos alunos de engenharia mecânica despertaram para os laboratórios. Caramba, existe isso aqui, uma competição. Construíram um carro, levaram para São Paulo, participaram lá em Interlagos, chegaram em 7º lugar lá, a melhor equipe estreante. Aquilo ali despertou enxurrada de interessados em participar da competição. E daí o professor teve a brilhante ideia de dizer assim, eu vou formar 3 equipes, mas só vão 2. Isso gerou uma competição interna, uma competição saudável, né? Porque era uma competição para ver quem fazia o melhor carro internamente. A competição começou já logo nos primórdios de 96, para a competição de 97. Passamos o ano inteiro construindo 3 carros aqui dentro desse laboratório, onde a gente tentava não mostrar o projeto para outra equipe, porque ao final do ano essas equipes iriam competir entre si e só 2 iriam. Virou uma competição interna aqui muito forte. E isso fez com que a gente criasse 3 carros assim, fantásticos. Eu diria que para um segundo ano de competição, a gente fez 3 carros muito bons. E a minha equipe, como veterana da época, né, como experiente, e 2 outras equipes que eram calouras, né, mas as 2 equipes calouras, elas vieram juntos e fizeram carros tão bons quanto, em um projeto assim muito interessante. O carro de 96, ele pesava 240 quilos. Quando foi em 90 no ano seguinte, né, nosso carro da equipe veterana pesava 185 quilos, uma redução enorme. Já uma das equipes calouras conseguiu fazer um carro com 180 quilos, mais leve até do que o carro da nossa equipe que era veterana. E o terceiro carro ficou com 190 quilos. Então eram carros assim muito próximos, com diferença de no máximo 10 quilos entre eles. E aí veio a competição interna. A competição interna foi feita aqui em frente ao laboratório. Não tinha tantos esses prédios que a gente tem hoje, e a gente tinha um campo de futebol e tínhamos uma área aqui descampada, né, com um terreno irregular. Então fizemos uma pista, simulamos uma prova do Nacional. E aí a nossa equipe se sagrou campeã dessa competição interna. A equipe Dunas ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou a equipe Jacumã, que era o carro mais leve. E era um carro assim fantástico. Mas teve um problema durante a prova e ela não conseguiu participar tão bem da competição devido a esse problema. Mas eram 3 carros muito bons. E o que aconteceu? O professor olhou aqueles 3 projetos muito bons e decidiu, nós vamos levar os 3. E levamos. Em 97, existia a regra que você poderia levar até 5 carros por universidade. Então nós levamos 3 carros. Teve uma equipe, a FATEC, ela levou 5 carros nesse ano. Mas sempre que você divide, né, sempre que você faz muitas equipes, você divide esforço. E a gente viu isso. O esforço que você tem para fazer um carro, ele é triplicado na hora que você faz 3. E a gente enxergou isso na hora que a equipe fez, a equipe FATEC fizeram 5 carros. E a FATEC, ela tinha um nome muito na competição, era a terceira competição, mas ela tinha um bom nome na competição. Mas ela não se deu tão bem em 97 porque ela dividiu esses esforços em 5 equipes. Apesar que a gente levou 3 carros, a gente foi muito forte. Nós chegamos na competição e logo as pessoas viram que eram 3 carros muito bons. Uma turma de 44 carros, nós largamos na posição 7, 8 e 9, bem na frente do grid, para um grid de 44 carros, e nos 10 primeiros minutos a gente já estava em primeiro, segundo e terceiro. E ficamos assim até a primeira hora de enduro, lembrando, são 4 horas. E aí começaram os problemas de cada carro de forma individual, mas interessante que foi o mesmo problema. Os 3 carros tinham o mesmo tendão de Aquiles, era cair a corrente da transmissão. E aí começou a cair a corrente do carro Jacumã. E aí o primeiro problema acontece, 1 hora de prova, a corrente dela cai, né? E aí o piloto é obrigado a tentar corrigir aquilo na pista mesmo, sem a ajuda de ninguém. Ele consegue ajustar isso e sai novamente, sendo que o problema já está agravado e essa corrente cai assim em poucos minutos ela cai novamente, a pessoa coloca e foi muito desgastante essas 4 horas para essa equipe, porque ela a todo momento caía, mas ela termina a competição, né? Ela não quebra nada, mas ela a todo momento cai na corrente. Por volta de 2 horas de corrida, a corrente do Dunas começa também a cair. O mesmo problema, mesma causa raiz, tudo. Na hora que a gente fez a análise de falha,
o mesmo problema. E aí chega a nossa vez de passar pelo problema. 3 horas e meia já de competição, nós estávamos na liderança, 2 voltas na frente do segundo colocado, e aí a corrente cai também. E aí eu tenho que resolver o problema. A gente troca a corrente, coloca uma corrente nova e sai para tentar recuperar. Eu acho que a gente conseguiu dar mais 2, 3 voltas só, porque a gente levou uns 20 minutos para poder trocar essa corrente. E a gente ainda consegue chegar em terceiro no Enduro, na mesma volta do segundo colocado. Já o primeiro colocado, que estava 2 voltas atrás da gente, ficou por volta de umas 9 voltas na frente da gente. E a competição, ela não é quem chega em primeiro, quem chega em segundo, é quem dá mais voltas. Quem chega mais à frente tem mais pontos. Se a gente tivesse chegado, mesmo em 10º lugar, mas com o mesmo número de voltas do primeiro colocado, é o mesmo número de pontos. Não interessa em que posição você chega, mas a quantidade de voltas que você consegue dar. É uma prova muito dinâmica, é uma prova assim, super interessante de assistir. Ela, a todo momento, vai mudando a posição do primeiro. E eu acho que foi um dos únicos anos que o primeiro colocado quase não mudou, foi 97. Então você chegar em terceiro lugar no geral por conta disso, não. Aí você soma a quantidade de pontos dessa prova, que se chama Enduro, né? Mais a prova de aceleração, mais a prova de velocidade, mais a prova de frenagem, mais a prova de slalom, mais a prova de subida de rampa, cada uma com sua metodologia de cálculo para pontuar. Prova de aparência do carro, prova de acabamento, prova de integridade estrutural, prova de facilidade de manutenção, prova de segurança, tudo isso pontua, né? O relatório que você envia antes também é avaliado e conta ponto. E ao final você soma todos esses pontos aí, e aí no resultado geral nós ficamos em terceiro. Na época, terceiro colocado, ela não dava o direito aí aos Estados Unidos. Poucos anos depois já passava a dar. Eu não recordo exatamente o ano que passou a ser as 3 primeiras, 2002, 2003, eu não lembro exatamente, mas nesse ano, em 97, não. Só a primeira e a segunda colocada. E parece que foi a energia que a gente precisava pra gente fazer um carro melhor ainda. E aí, o que aconteceu? A gente pega essas 3 equipes, a gente viu o exemplo da FATEC, que ela fatiou a universidade em 5 equipes e teve um resultado ruim, né? A gente fatiou em 3. E a gente teve até resultados bons, até razoáveis. Ficamos em terceiro, sétimo e 16º de 44 equipes, né? De várias universidades, né? Ainda éramos a única equipe do Nordeste a participar da competição, a única universidade do Nordeste a participar dessa competição. A gente junta essas 3 equipes e a gente diz, vamos fazer o melhor desses 3 carros.